Bom dia, vamos à resolução desse exercício, que diz o seguinte: define-se a capacidade térmica de um corpo C, com razão entre a quantidade de calor que ele recebe Q e a correspondente variação de temperatura corrida, ΔT. Então, tem aí a fórmula, né? C igual a Q, dividido por ΔT. T maiúsculo, eu substituí aqui por θ, né? Então, vem dizendo: se um corpo de capacidade térmica 25 calorias em graus Celsius recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, com taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a... Então, o que é que está me pedindo, pessoal? Está me pedindo a variação aí da minha temperatura, tá certo? Então, quais foram os dados que eu tenho? Quais são os dados que eu tenho? A capacidade, que é 25. Essa quantidade de calor você tem que se ligar, porque segundo a questão é 50 calorias por minuto. Então, foram passados quantos minutos? Foram passados 20 minutos. Então, você vai pegar 50 e multiplicar por 20, que vai dar o resultado que eu não coloquei aqui, que você vai multiplicar e fazer, da quantidade de calor. Achando isso, é só vir para a fórmula dada na própria questão, e aí você encontra o resultado. Já na segunda questão, ela pede: em um calorímetro de capacidade térmica desprezível foram misturados 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e 400 gramas de ouro inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 caloria por grau Celsius e 0,3 caloria por grau Celsius, determine a temperatura final aproximada da mistura. Então, aqui a gente está trabalhando com duas substâncias, com a água e com o ouro, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Segundo os dados, a massa da água é 200, temperatura inicial 20, e o meu calorzinho aqui, ó, é 1. Já o ouro, a massa é 400, a temperatura inicial 80 e o calorzinho 0,03. Como a gente está falando de uma mistura, a gente tem que recorrer ao conteúdo de troca de calor. Então, enquanto um objeto vai ceder, o outro objeto vai absorver, tá certo? Então, não necessariamente nessa ordem, ele cede calor e o outro absorve aquela mesma quantidade de calor. Logo, dá-se aí a fórmula de equação de troca de calor com Q1 mais Q2, né? O Q da água e do ouro, somado será igual a 0. Então, tem aí a formulazinha e você vai fazer as substituições. Lembrando que a variação da temperatura é a final menos a inicial. É isso daqui que você quer, tá certo? Eu fiz uma questão dessa no último slide. Para quem não pôde assistir, eu enviei para o grupo o slide, tá certo? Na resolução. Na terceira questão, diz assim: para aquecer 500 gramas de uma certa substância a 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foi necessário 4.000 calorias. A capacidade térmica vem pedido primeiro e o calor específico pedindo o segundo valem respectivamente. Respectivamente quer dizer que é nessa ordem, tá? Então, eu tenho aqui os dados da massa, temperatura inicial, temperatura final, quantidade de calor. É só jogar nas fórmulas e fazer a resolução. Já na quarta questão, nós temos aí uma fonte de energia térmica de potência constante igual a 20 calorias por segundo. Novamente, vem a razão aqui, ó, calorias por segundo, tem que analisar. Fornece calor a uma massa sólida de 100 gramas. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura em função do tempo. Então, eu tenho aí, pessoal, o seguinte. Na letra A, marque a alternativa correta, né? O calor latente de fusão da substância. Meus amores, aqui é o eixo da temperatura. Então, aqui, ó, tá subindo. Então, aqui é uma quantidade de calor
sensível. Aqui tá constante, então a quantidade de calor latente. E aqui, sensível novamente, ó. Observe que falou de calor latente. Calor latente só existe um aqui, que é o da fusão, tá certo? Então, a fusão é exatamente aqui, ó. Que é a quantidade de calor latente que eu posso calcular, tá? Ele ocorreu, vamos em análise do gráfico. Ele ocorreu justamente aqui, ó, na temperatura de 50 graus Celsius, tá certo? Então, analisando aqui, ó, tudo que está para baixo é sólido, tudo que está aqui para cima é líquido, tá certo? Então, tem dizendo, o calor latente de fusão da substância é de, então, 200 calorias por grama. Para você ver se isso daqui é verdade, você vai nessa fórmula daqui. Lembrando que a quantidade de calor foi falada aqui que era 20 calorias por segundo. Então, análise de gráfico. Na fusão, passaram-se quantos segundos? Então, começou no 50 e terminou no 150. Então, passaram quantos segundos na fusão? Passaram 150 menos 50, passaram-se 100 segundos, tá certo? Então, você vai pegar o 20 e vai multiplicar por 100, tá certo? Para encontrar essa quantidade de calor. E a massa, você tem. A massa vai ser 100. Então, é só você ir nessa fórmula e você vai ver, vai verificar se é verdade ou não. Se der 200, tudo bem. Se não der, continua aí. Letra B, a temperatura de fusão é de 150. Eu já falei aqui sobre temperatura de fusão, quanto era. Então, se for a correta, você marca. Letra C. O calor específico no estado sólido é de 0,1. Então, aqui, ó, estado sólido, você vai aí calcular, tá certo? Lembrando, qual é a formulazinha? Quantidade de calor sensível igual a massa vezes coeficientes vezes variação de temperatura. Serve tanto para essa quanto para essa. Letra D. O calor latente de fusão é de 20 calorias por gramas. Então, essa daqui, ó, quando você calcular essa situação, automaticamente você vai saber se vai ser a alternativa A ou a alternativa D, porque a forma de calcular é do mesmo jeito, tá certo? E letra E, que é quantidade de calor sensível, né? Você vai calcular por essa forma.